Há centenas de anos, a humanidade esgotou os recursos naturais da Terra, fazendo a sociedade mergulhar no caos e na guerra. Os melhores cientistas do mundo assumiram a missão de salvar o que restava da civilização e criaram orquídeas geneticamente modificadas, que se tornaram a nova fonte de energia. No entanto, os humanos continuaram a lutar por suas diferenças, então os cientistas também criaram a transformação. Quando completam 16 anos, todos passam por uma operação que os transforma em sua versão mais perfeita. Essas pessoas são conhecidas como perfeitos e, como são perfeitas e felizes vivendo na cidade, conflitos são evitados. Aqueles que ainda não passaram pelo procedimento são chamados de feios e ficam nos dormitórios de Feiolândia. Tali mal pode esperar para se tornar uma perfeita e usa constantemente um aplicativo no espelho para ver como ficará após a operação. Seu melhor amigo é Peris, e eles se chamam de nariz e olhos pequenos desde a infância. Às vezes, eles vão para a ponte durante o toque de recolher e usam óculos especiais para observar os perfeitos festejando na cidade. Tali completará 16 anos em 3 meses, mas Peris é mais velho e fará sua operação amanhã. Eles têm cicatrizes combinando nas mãos e prometem que não deixarão os médicos apagá-las quando se tornarem perfeitos. Nesse momento, um drone de patrulha passa voando, então eles correm de volta para seus dormitórios. No dia seguinte, durante uma assembleia, Tali ouve outros alunos discutindo sobre a fumaça, um lugar escondido fora da cidade liderado por um cara chamado David. Dizem que muitas pessoas escapam da cidade e se escondem lá, mas a maioria dos estudantes acha que não é real. Nesse momento, um holograma do governador Cable aparece e faz um discurso sobre a importância de ser bonito e perfeito. Em seguida, todos os que completaram 16 anos são chamados, e Tali se despede de Peris, dizendo para encontrá-la na ponte em um mês. À noite, Tali observa os fogos de artifício sobre a cidade e lembra do dia em que conheceu Peris. Seus pais tinham acabado de deixá-la nos dormitórios, e Peris estava atrás dela na fila. Eles trocaram apelidos e logo se tornaram melhores amigos. Um dia, Peris acidentalmente cortou a mão ao pegar um tablet de Tali, então ela fez a mesma cicatriz enquanto prometiam continuar amigos para sempre. Dias passam, e Tali segue sua rotina de ir para as aulas e olhar para si mesma no espelho. Ela também verifica frequentemente seu anel de interface, mas não há mensagens de Peris. Depois de um mês, Tali usa seu anel para hackear a janela e a deixa aberta porque tem um rastreador. Ela se esgueira até a ponte, mas Peris não apareceu. Preocupada, ela usa uma corda para escalar a ponte e se move perigosamente por baixo dela até chegar à cidade. Ela se esconde entre as plantas, mas quando um festeiro deixa cair uma máscara, Tali a pega e coloca. A máscara projeta um holograma em seu corpo, fazendo parecer que está usando um vestido elegante. Agora Tali consegue entrar na festa, e fica encantada com a decoração. Eventualmente, ela encontra Peris, que está completamente diferente e não a reconhece. Tali tira a máscara e pergunta por que ele não foi até a ponte, e Peris explica que as coisas são diferentes agora e ele não sabe como poderia se relacionar com ela. Tali fica sem acreditar e percebe o quanto ele realmente mudou quando nota que sua cicatriz sumiu. Nesse momento, o sistema de segurança detecta sua presença, e Tali precisa fugir dos guardas que vêm em sua direção. Ela fica presa em uma sacada, então rouba uma jaqueta de bungee jump e salta. A queda é bem longa, mas a jaqueta faz com que ela quique e caia suavemente nas proximidades. Em seguida, Tali sai correndo da cidade, escalando por baixo da ponte novamente. Quando acidentalmente chuta uma pedra na água, um drone a encontra e se aproxima para prendê-la. De repente, sua colega Shai aparece e faz Tali subir em seu overboard para que possam fugir. O drone tenta segui-las, mas Shai é uma piloto rápida e consegue despistá-lo fazendo várias manobras malucas na floresta. Como forma de agradecimento, Tali invade a cozinha e rouba alguns lanches. As garotas se aproximam ao compartilhar suas experiências e como é difícil ser deixada para trás quando todos os amigos fazem 16 anos primeiro. Elas descobrem que têm o mesmo aniversário e ficam animadas por terem uma amiga para se tornarem perfeitas juntas. No dia seguinte, Shai traz um segundo overboard e tenta ensinar Tali a usá-lo, mas ela cai imediatamente. Na escola, Tali fica chocada ao ver algumas garotas devolverem um livro para Shai, já que eles não existem mais. As garotas ficam impressionadas com a descrição no texto sobre como sobreviver na natureza e se perguntam se é assim que a fumaça é. Tali pega o livro emprestado enquanto as meninas a chamam de ilegal pela aventura da noite anterior, o que a deixa irritada, pois significa que Shai contou para todo mundo. Ela tem medo de que a punam negando-lhe a operação, mas Shai a tranquiliza dizendo que o sistema quer que todos se tornem perfeitos. Com o passar dos dias, Tali lê o livro, mas continua sonhando com a operação. Shai continua a ensiná-la a usar o overboard, e em troca,
Tali continua guiando com seu anel para conseguir comida extra. Tali também mostra a Shai suas criações de perfeita no aplicativo, mas Shai não tem uma conta. Na verdade, ela não está animada com a operação. Eventualmente, Tali aprende a voar bem, e as garotas usam seus overboards em rampas para se divertir. Quando Tali devolve o livro para Shai, ela diz que gostaria de poder visitar a bela natureza, e Shai menciona que não seria tão ruim não fazer a operação, mas Tali acha isso um absurdo. De repente, Shai menciona a fumaça e leva Tali até a borda da floresta. Depois de deixarem seus anéis em alguns galhos, elas cruzam a fronteira sobrevoando o rio em seus overboards. Eventualmente, chegam às ruínas de uma cidade antiga, e Shai conta a Tali sobre objetos antigos, como montanhas russas. Em seguida, Shai leva Tali para dentro de um prédio abandonado e revela a verdade. A fumaça é real e David está para chegar. Shai se recusa a fazer a cirurgia e partirá essa noite, então quer que Tali vá com ela. No entanto, Tali a rejeita, dizendo que não quer ser livre, ela quer ser perfeita. Shai, chateada, dá a Tali instruções para chegar à fumaça caso mude de ideia e a abraça antes de partir em seu overboard, seguindo o sinal da fogueira de David em outro prédio. No dia seguinte, é aniversário de Tali, então ela vai para a clínica para a cirurgia. No entanto, chamam todos, menos ela. Em seguida, um guarda leva em uma aeronave para ver a doutora Cable, que explica que Shai está desaparecida. Tali diz que não sabe de nada, mas Cable pode ver seus sinais vitais em uma tela, indicando que está mentindo. Cable diz a Tali que Shai está em perigo porque David a lavou o cérebro e é conhecido por manter pessoas contra a vontade. Quando Tali insiste que não sabe de nada, Cable a manda de volta para seu dormitório sem realizar a cirurgia. Aquela noite, Tali ouve um barulho e se surpreende ao ver Peris na janela. Tali explica o que aconteceu, e Peris acha que ela deveria contar a Cable o que sabe para que possam finalmente ficar juntos. No dia seguinte, Tali é novamente levada para ver Cable, que diz que David está desenvolvendo uma arma para atacar a cidade, então precisa que Tali se infiltre na fumaça. Tali concorda em ajudar e Cable promete que, se tiver sucesso, ela vai fazer a cirurgia. Ela também dá a Tali um colar que pisca nos olhos dela, que Tali deve ativar quando encontrar a localização da arma. Depois, Tali segue as instruções de Shai e anda de overboard na antiga montanha-russa por alguns quilômetros. Eventualmente, ela encontra uma falha e cai na floresta, mas é pega por um campo de força. Lá, ela encontra trilhos de trem abandonados, que deve seguir para encontrar o Smoke. Nos próximos dias, Tali sobrevive na selva como leu no livro e admira a natureza como nunca antes. Também chega a escalar uma montanha. Os trilhos de trem têm uma grande falha no meio de um abismo, então ela pega o overboard novamente e faz um grande salto que desliga a prancha. Tali começa a cair rapidamente, mas antes de atingir o chão, o overboard se reativa e ela chega ao outro lado do abismo. Agora, ela tem que esperar em um campo de flores como as instruções diziam. Enquanto isso, Cable leva Peris para o seu escritório, revelando que ele foi até o dormitório dela na noite passada porque ela pediu. Peris admite que se sentiu bem por estar na cidade, como se pudesse pensar com mais clareza. Então, Cable anuncia que alguns selecionados foram escolhidos para um novo procedimento e Peris concorda em entrar na máquina de cirurgia para receber melhorias no corpo. Naquela noite, Tali acorda tossindo por causa da fumaça. Ela descobre que o campo está em chamas e não sabe o que fazer, mas de repente uma pessoa misteriosa a pega e a leva embora. Esse é David, que começa a escanear Tali e suas coisas em busca de rastreadores. Ele encontra um dentro do overboard e o remove, mas seu scanner não reage ao colar. Ao mesmo tempo, os homens de Cable recebem um alerta sobre o rastreador removido e ela envia pessoas para procurar na área. Pela manhã, David e Tali chegam a um posto avançado do Smoke, onde Tali pode se reunir com sua amiga. Shai está super animada em vê-la, mas Croy está desconfiado. O grupo acampa para a noite e Shai pergunta sobre o colar, então Tali finge que foi um presente de Peris. Tali fica surpresa ao ver Shai feliz depois do que Cable disse e tenta expressar suas preocupações, o que faz Shai pensar que ela veio para convencê-la a voltar. Uma discussão começa e Tali concorda em dar uma chance ao Smoke. No dia seguinte, Tali descobre que o Smoke ateia fogo nas orquídeas de propósito para queimá-las porque, na verdade, são tóxicas e destroem qualquer lugar onde são plantadas. Tali não acredita nisso e diz que as orquídeas eram a solução para energia limpa, mas David explica que isso é uma mentira do governo e que as flores estão transformando o planeta em um deserto. Ele quer levar Tali em sua missão para provar isso e Croy protesta, mas Shai defende Tali. O grupo tem um helicóptero antigo que consertaram com painéis solares e eles fazem um voo. Agora Tali pode ver a área onde as orquídeas costumavam crescer, que não é nada além de deserto. Usando um lança-chamas, Shai queima o maior número possível de orquídeas.
Nesse momento, o tablet de Croy detecta alguém se aproximando, então David baixa o helicóptero para se esconder na fumaça. O movimento solta a corda que segurava Shai e ela cai. Os soldados de Cable estão se aproximando, então Tali amarra uma bolsa no final da corda para peso e a joga para baixo, antes de usá-la para descer. O helicóptero começa a perder sustentação enquanto Tali procura por Shai entre as chamas. Felizmente, ela encontra e, quando um scout tenta se aproximar, Tali pega a bolsa em chamas e a joga nele. Então, as garotas se seguram na corda e o helicóptero sobe justo antes que o scout consiga pular também. Depois que o grupo pousa, Croy aponta que os soldados só poderiam tê-los encontrado por causa de Tali, mas Shai a defende e David acha que qualquer um que arrisque a vida por um smoke merece uma chance. O grupo acampa para a noite, mas Tali não consegue dormir porque fica pensando em Cable e como ela ensinou a manipular os rebeldes. Ela sai da tenda para uma caminhada e encontra David se banhando no rio, então volta para a tenda para esconder seu constrangimento. No dia seguinte, Tali é vendada e finalmente levada para o Smoke, onde uma comunidade inteira está prosperando na natureza. Tali acha que é mais difícil do que na cidade, mas admite que a comida tem gosto melhor quando você a cultiva por si mesma. Até os idosos precisam trabalhar e não há dinheiro, então as coisas são compartilhadas ou trocadas. O mais importante é que todos estão lá por escolha. Os trilhos de trem estão sendo reciclados para fazer ferramentas, mas eles não fazem armas porque são pacifistas. Uma tarde, Tali encontra uma porta estranha e tenta olhar dentro, mas Croy a pega em flagrante e a manda embora. Tali começa a usar ferramentas para ajudar com os trilhos, prova comida picante pela primeira vez e compartilha danças ao redor da fogueira. Algum tempo depois, David ensina a Tali a usar um arco e flecha para caça e eles aproveitam o tempo juntos. Demora algumas tentativas, mas eventualmente ela acerta o alvo de treino. No caminho de volta, David explica que nunca viu a cidade porque nasceu na selva e cresceu com sua família. Tali fica chocada ao ouvir isso, porque mal conhecia seus próprios pais. Então, David a presenteia com um par de luvas. Nesse momento, um membro do Smoke retorna da queima das orquídeas com um ferimento, dizendo que os soldados ainda estão por aí. Ela também explica que esses soldados eram mais rápidos e fortes do que o normal. Depois, Shai percebe Tali usando as luvas e aponta que isso é um grande negócio. Objetos têm valor diferente lá e David fez aquelas luvas, então dá-las a Tali significa que ele gosta dela. Shai diz a Tali para tomar sua decisão logo e parar de brincar com eles. Na próxima vez que Tali for caminhar com David, ela menciona que ouviu rumores de uma arma para destruir a cidade, então David a leva até uma casa afastada do acampamento. Lá, ela conhece os pais de David, Azé e Mad, que são os guardiões de todos os livros. Eles costumavam ser cirurgiões cosméticos para o governo e ficaram desconfiados de alguns testes, então começaram a investigar. Acontece que as mudanças físicas eram apenas uma fachada para esconder o fato de que as pessoas também tinham seus cérebros alterados. Tornar-se um perfeito significa ser burro e lento sob uma falsa sensação de felicidade, para que o Estado pudesse mantê-lo sob controle facilmente. A operação também matou muitas pessoas, o que foi mantido em segredo. Quando Cable percebeu que Azé e Mad sabiam da verdade, ela roubou toda a pesquisa deles. Pessoas que trabalhavam para o Estado, como médicos, na verdade, receberam uma cura para poder pensar com clareza enquanto trabalhavam. Então os pais de David escolheram fugir da cidade e envelhecer normalmente na floresta. Eles têm procurado uma maneira de recriar a cura, mas há um componente sintético que eles não têm, então só possuem um soro base. Essa é a chamada arma que poderia destruir a cidade. Depois que a reunião termina, Tali joga seu colar no fogo, escolhendo ficar com Smoke. Ela também tenta dizer a David que fez coisas terríveis, mas ele não se importa, pois ela é uma nova pessoa agora, então eles compartilham um beijo. No fogo, o colar faísca. Pela manhã, aeronaves da cidade chegam ao Smoke e abrem fogo. Todos começam a correr e os soldados os perseguem, mas acabam caindo nas armadilhas já preparadas, como redes e troncos. Infelizmente, eles são rápidos e fortes demais, então as armadilhas não são suficientes para detê-los. Logo, começam a derrubar e capturar todos os rebeldes pelo caminho, incluindo Shai. Tali consegue encontrar um esconderijo com David, que quer sair para ajudar. No entanto, ela o impede, pois eles são fortes demais para ele. A dupla se esgueira até o local onde estão reunindo todos os prisioneiros e Tali fica devastada ao descobrir que Peri se tornou um scout. Azé e Mad são capturados ao mesmo tempo em que Cable chega e exige saber onde está David. Os pais se recusam a falar, então Cable ordena que Peri mate Azé. David e Tali correm para impedi-lo, mas é tarde demais. Então, Cable diz a todos que Tali foi trabalhando para ela e agora os membros do Smoke a odeiam. Enquanto todos estão distraídos,
Maddie esconde o soro no bolso de David. Quando Cable anuncia que todos passarão pela cirurgia, Tali corre até o barracão de suprimentos e começa um incêndio. Ela também pega um arco e flecha e escapa pela janela enquanto um vigia tenta entrar. De repente, o fogo causa uma explosão que joga o vigia para trás, também permitindo que David fuja. Um vigia vai atrás dele, mas Tali o para com uma flecha. Peris quer se juntar à perseguição, mas Cable anuncia que estão indo embora. Alguns vigias destroem a pesquisa de Maddie e incendiariam a área, enquanto os outros empurram todos os prisioneiros para a aeronave. Depois que eles vão embora, David junta os poucos suprimentos que consegue encontrar para uma missão de resgate. Tali tenta se aproximar dele e ele a ataca com uma faca, parando por pouco de machucá-la. Ela quer ajudá-lo a resgatar os outros e ele aponta que não confia mais nela, então Tali explica que ele precisa dela, pois nunca esteve na cidade. Algum tempo depois, na cidade, Tali se aproxima dos estudantes que leram o livro de Shai e os apresenta a David para provar que o Smoke é real. Tali pega um anel de interface emprestado e pede que eles reúnam muitas crianças para criar uma distração. Logo, um monte de adolescentes escreve "O Smoke vive no céu" usando seus overboards. Enquanto isso, David e Tali esperam a aeronave sair da clínica e entram usando overboards também. Eles passam pelo túnel da aeronave e aterrissam em segurança graças aos coletes elásticos. Eles se esgueiram com cuidado e Tali usa o anel para hackear uma fechadura, mas não é só uma cozinha e não funciona. De repente, a porta é aberta por um perfeito e David começa a lutar com ele. Eles trocam alguns golpes antes que David o derrube e o segure contra a parede, então Tali pega o anel dele. Então David o joga no corredor e Tali tranca a porta. Quando os alarmes disparam, a dupla encontra Sela e usa o anel para libertar todos. Tali percebe que Shai não está por perto e Croy revela que ela já passou pela cirurgia. Enquanto a maioria do grupo escapa, David, Tali e Maddie vão procurar Shai, mas quando chegam ao laboratório, é tarde demais, ela já é uma perfeita. Tali chora e pede desculpas, mas Shai jura que ama ser assim. Nesse momento, Cable e Peris chegam e forçam o trio a entrar nas máquinas para finalmente fazerem a cirurgia. O processo começa, mas antes que as agulhas possam começar a cortar, o helicóptero do Smoke aparece lá fora e Croy abre fogo com lança-chamas. Cable e Peris são forçados a fugir e as máquinas são danificadas, então o sistema falha e a operação é interrompida. O trio sai e Tali pega Shai enquanto Maddie pega o componente de que precisava de um armário. O grupo corre até o telhado e encontra Peris, então Tali tenta fazê-lo ver a razão usando seus apelidos e apontando que um pedaço de vidro lhe deu sua cicatriz novamente. Peris toca suavemente o rosto de Tali e David acha que é um ataque, então o derruba e tenta lutar com ele. Peris é forte demais e continua batendo nele, mas antes que possa matá-lo, Tali usa um overboard para se mover rápido e derruba Peris, fazendo-o cair da borda. Ele se agarra por um segundo e diz o apelido dela antes de cair em uma cachoeira. Depois, o grupo escapa em overboards e vê os outros adolescentes fazendo os drones colidirem uns com os outros no céu. Eles se escondem na cidade abandonada e Maddie pega o soro do bolso de David para terminar de misturar a cura. No entanto, ela não pode ter certeza se realmente funcionará ou terá efeitos colaterais ruins para o cérebro. Shai não quer tomar e Shai se recusa a forçar ninguém a tomar, então Tali se oferece para ser a cobaia. Ela vai se entregar e deixar que façam a cirurgia para poder depois tomar a cura, prometendo deixar um sinal para eles saberem se funciona. A aeronave e Cable estão chegando, então, depois de uma despedida final, o grupo foge enquanto Tali deixa os vigias aprenderem. Algum tempo depois, Tali é a perfeita ideal morando em um apartamento muito chique. Ela jura que adora ser assim, mas a cicatriz em sua mão revela que ela ainda é a mesma e está mentindo como uma espiã, acabando assim feios. Filme de ficção científica e drama de 2024. E aí, curtiu? Então já sabe, deixa o like, se inscreve aqui no Facim Filmes e fica ligado para o próximo vídeo. Valeu!